Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma heresia chamada nestorianismo, que foi criada por uma pessoa muito importante na igreja, o patriarca de Constantinopla, que se chamava Nestório, no século V. Constantinopla era a sede do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, cidade mais importante do catolicismo depois da queda de Roma. Portanto, o imperador romano vivia lá em Constantinopla, e Nestório era o patriarca de Constantinopla. Vamos lembrar que na formação do catolicismo a gente tem 5 grandes igrejas que formam as primazias, né? A igreja de Roma, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia na Síria, a igreja de Alexandria no Egito e a igreja de Constantinopla na Turquia. Hoje, dessas 5, Jerusalém é aquela confusão, Roma é católica e as outras 3 são muçulmanas, né? Egito, Síria e Turquia são majoritariamente países muçulmanos. Mas naquela época, era a sede do catolicismo estava nessas 5 cidades. E obviamente na Grécia, na Turquia, mas essas 5 cidades ali eram as cidades fundamentais. E Roma é a primaz, né? Prima inter paribus, a primaz, a sede do papado, entre essas 5 grandes, esses 5 grandes patriarcados. Pois bem, é daí que vem a discussão também do cisma do Oriente, das igrejas orientais, enfim. Mas aqui eu quero me concentrar em Nestório. Desde o século IV e do Concílio de Nicéia, começa uma discussão sobre a natureza de Cristo. Cristo ele é divino e humano. As suas naturezas divina e humana são juntas, misturadas ou separadas. Cristo é homem que foi tornado Deus. Cristo é Deus que virou homem. Cristo é só Deus. Cristo é só homem. Essa discussão estava rodando no Império Romano e em todas as regiões de profissão da fé católica, e muitas opiniões diferentes. E aí, Nestório, que estudou na escola de Antioquia, com Teodoro, começou a desenvolver uma doutrina de que Cristo tinha as suas 2 naturezas, humana e divina, mas que elas não se conectavam, o que depois virou dogma declarado, naturezas distintas, mas em união hipostática. Então, como é que nós, católicos, entendemos Cristo? Cristo é uma pessoa divina com 2 naturezas. A humana, pela encarnação no corpo e alma, no seio da Virgem, e a divina, segunda pessoa da Trindade, o Logos, o Verbo. Essas 2 naturezas são distintas, mas estão em união hipostática. Então, Cristo é este ser, o único, portanto, que é o sumo pontífice, porque consegue fazer a ponte, o sacerdote definitivo, né, consegue fazer a ponte entre o Espírito, Deus, que é só Espírito, e a carne, a humanidade, a fim de redimir a carne e permitir a lógica salvífica, o plano salvífico de Deus. Nestório, por sua vez, ele dizia o quê? Ele dizia que a natureza de Jesus, divina, quando supervalorizada, cancelava a primazia da natureza humana de Jesus. Então Nestório tinha uma visão que se aproximava dos materialistas, o oposto do gnosticismo. Os gnósticos presumem que Jesus tinha uma natureza só divina, e que a própria encarnação dele era uma ilusão, enfim, que Cristo era aquela visão gnóstica do espírito livre e da luz que conduz para um reino verdadeiro que foge desse falso Deus, etc, etc. Nestório, ao contrário, ele vem de uma visão materialista onde Cristo é um homem que foi elevado à condição de Deus. Ele não afirmava isso deste jeito, mas ele se aproximava dessa visão adocionista. O que era a visão adocionista? Cristo é um homem que, porque cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, foi escolhido e elevado por Deus à posição de filho de Deus. Nós não acreditamos nisso. Para nós, Cristo é Deus. Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Mas qual é a conclusão de Nestório a partir do momento que ele começou a propagar essa ideia, como patriarca de Constantinopla? De que Maria não era mãe de Deus.
era mãe do Filho de Deus, Cristo. Porque é a decorrência lógica do raciocínio de Nestório. Se Cristo não é Deus na acepção completa, porque a visão dele é mais adocionista, mais materialista, e Cristo é, na melhor das hipóteses, o Filho de Deus elevado à condição divina, e que as naturezas humana e divinas de Cristo são separadas, então Maria não pode ser mãe de Deus. Perceba a proximidade com as visões protestantes, inclusive. Quando para nós, Nossa Senhora é mãe do Cristo todo. E quem é o Cristo todo? É a pessoa divina encarnada no seio dela. Por isso ela é a Arca da Aliança, a nova Arca da Aliança. Portanto, Cristo, em sua natureza divina, em sua humanidade carnal, por isso que na Eucaristia, né, corpo, sangue, alma e divindade, a integração do Cristo todo. Né? Maria é mãe do Cristo todo. Ela não é mãe só da figura humana de Cristo. Portanto, ela é Theotokos, mãe de Deus, e não Christotokos, mãe de Cristo, no sentido Messias humano. E isso muda tudo, porque nós somos a única religião que o Deus se fez homem, o Verbo Criador se encarnou e se fez igual a nós, em tudo, exceto no pecado e na disposição para pecar. E viveu a nossa vida, e para a nossa salvação. E perceba, ó o credo. Por isso, Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Porque Cristo é Deus. Quando eu transformo Maria em mãe de Cristo e não em mãe de Deus, eu tiro a posição de Cristo ser igual a Deus. Como é que a gente sabe? No hino de Filipenses, em tudo sendo igual a Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, fazendo-se igual ao homem em tudo. Então, leia lá Filipenses 2, 5, 11. Cristo é Deus. São Tomé, meu Senhor, meu Deus, em João. Nestório foi condenado. São Cirilo de Alexandria foi um grande defensor da fé ortodoxa, tradicional, a fé de sempre, fé dos apóstolos. Foi deposto e depois insistiu no erro. Foram dadas a Nestório várias oportunidades, ele insistiu no erro, e aí nasceu o cisma nestoriano, que evoluiu depois para a Pérsia e para outras regiões, se misturando com as igrejas do Oriente, de forma que até hoje nas igrejas do Oriente existem algumas igrejas com uma pegada nestoriana, com uma pegada herética, portanto, porque a heresia nestoriana foi condenada no Concílio de Éfeso em 431 e depois no Concílio da Calcedônia a retificação, inclusive com a excomunhão de Nestório, em 451. Detalhe importante, numa missa de Natal, quando Nestório fala que Maria é Christotokos e não Theotokos, levanta-se um leigo, de nome Eusébio, e chama herege, anatemacit. Em outras palavras, estava acusando o patriarca de Constantinopla, segunda pessoa mais importante de toda a igreja abaixo do Papa, de herege publicamente na missa. Nestório terminou excomungado, Eusébio virou santo, virou bispo e depois santo. A história é linda, porque foi um leigo que denunciou a heresia, naquele momento ele era leigo, que denunciou a heresia de Nestório. Mas essa história tem algumas divergências de interpretação e historicidade, mas eu fico com essa que eu acho mais fundamentada em cima de tudo que eu já li, que eu já pesquisei. Mas isso é relevante, né? Se Eusébio disse exatamente isso desse jeito, é relevante. O fato é que os santos padres da igreja e os dois concílios entenderam Nestório como herege, a sua proposta doutrinal como herética, e ele perdeu a posição de patriarca e foi excomungado. Você que é católico, lembre-se sempre, nós temos um Deus trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, em perfeita harmonia. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus de Deus verdadeiro, igual ao Pai, consubstancial ao Pai em tudo, não gerado, criado, não criado, gerado, ou seja, Cristo não é uma criatura, não foi criado, ele foi gerado antes da fundação do mundo,
lá na eternidade, por isso Cristo é o alfa e o ômega, ele abre e fecha a história. Este Cristo se encarnou no seio da Virgem com a sua natureza divina preservada e a sua natureza humana recebida pela encarnação no seio da Virgem. Parênteses, quando Cristo encarna, e a gente sabe isso também por Filipenses, Cristo anula voluntariamente a sua divindade num fenômeno chamado kenosis. Ele se esvazia de sua divindade sem perdê-la, de forma que ele vive a humanidade como nós em absoluta totalidade, exceto pelo pecado e pela disposição para pecar. Esse é nosso Senhor que morreu na cruz por nós. Lembre todo dia do sacrifício de Cristo por você na cruz. E tenha Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja, como sua mãe no dia a dia. Peça a intercessão da Mãe para tudo que você precisar. E fique fiel à cruz do Senhor. Fique com Deus.